Seja bem-vindo à 90ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado quando o x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Observe, eu tenho aqui limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Se eu substituo na variável x o valor qual o limite da variável está tendendo, que é zero, eu vou ter o quê? 1 menos cosseno de zero sobre zero ao quadrado. Aqui eu já sei que vai ter aqui uma indeterminação, porque isso aqui é uma fração e eu já estou zerando aqui, ó, quando eu substituo na variável ao qual ela está tendendo, eu zero o denominador. E vocês devem saber que o denominador de nenhuma fração pode ser zero. Essa é uma condição de existência de uma fração. Mas, prosseguindo aqui para deixar isso mais claro, eu vou fazer o seguinte, ó. Qual é o cosseno de zero? Bom, o cosseno de zero é 1, porque se vocês se lembrarem do ciclo trigonométrico básico, como é esse aqui que eu estou mostrando, vocês devem se lembrar que nele nós temos a abscissa x e a ordenada y traçada a partir do centro do ciclo trigonométrico. No extremo da abscissa x no ciclo trigonométrico, nós temos aqui, ó, 1 no extremo direito, menos 1 no extremo esquerdo. Na ordenada y, no extremo superior nós temos 1 e no extremo inferior nós temos menos 1. Nós temos nessa ordem posicionados os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, ou seja, no sentido anti-horário. E nós sabemos que o valor do cosseno de um arco no ciclo trigonométrico é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Ou seja, se eu quero saber qual é o cosseno de zero, eu venho aqui, onde eu tenho um arco de 0 graus? Ah, eu tenho aqui nesse ponto. Qual é x neste ponto? X nesse ponto vale 1. O valor de x nesse ponto é 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ter o quê? 1 menos 1 sobre 0. Isso dá 0 sobre 0, isso é indeterminado. Agora, seria necessário chegar até esse ponto? Não. Se você domina aqui os conceitos das condições de existência, só de você bater o olho aqui no exercício, você sabe, opa, isso aqui é uma indeterminação. Eu vou ter que sair da indeterminação para conseguir resolver esse limite. Mas eu estou indo aqui, ó, demonstrando por A mais B, né? Para que fique mais fácil de você compreender, para que fique mais fácil de vocês, né, compreenderem. Agora, prosseguindo. Como há uma indeterminação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou racionalizar o numerador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Então, eu vou ter aqui limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x quando x tende a zero. 1 vezes 1, 1. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Menos cosseno de x vezes 1, menos cosseno de x. Menos cosseno de x vezes cosseno de x dá menos cosseno ao quadrado de x. No denominador, eu mantenho essa configuração, ó, x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Isso tudo com o limite de x tendendo a zero. Próxima etapa, eu vou fazer o seguinte, ó. Cosseno de x menos cosseno de x, 0. 0 mais 1, 1. Então, vou ficar com o limite de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Prosseguindo, eu vou agora aplicar uma relação trigonométrica para continuar a resolver esse exercício. E qual vai ser? Vocês devem se lembrar aqui dessas relações trigonométricas básicas, né? Das aulas aí de trigonometria. Bom, a que eu vou aplicar vai ser aqui a primeira relação trigonométrica. Diz o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou isolar seno ao quadrado de x aqui. Então, vou ter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Se seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou poder substituir 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. Substituindo, eu vou ficar com o limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x, quando o limite de x tende a zero. Prosseguindo, eu vou separar aqui os componentes desse produto. E vou dizer aqui, ó, limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Separei os componentes, vou aplicar a propriedade operatória de limites, que diz o seguinte, ó, o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Aplicando essa propriedade, vou ter o quê? Que limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre
1 mais cosseno de x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, quando o limite x tende a zero, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x quando o limite x tende a zero. Próxima etapa vai ser a seguinte, eu vou agora aplicar uma propriedade de potência. Se vocês lembram aí das aulas de função exponencial e das propriedades de potência, você deve estar familiarizado com essa propriedade de potência aqui, que diz o quê? A sobre b elevado a n é igual a a elevado a n sobre b elevado a n para todo b aqui, diferente de zero. Com base nisso, eu vou aplicar essa propriedade para que eu tenha aqui, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Porque, observe, essa configuração é semelhante a essa. Então, eu posso sair dessa configuração aqui para essa aqui. E é o que eu vou fazer. Então, eu tenho que seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado é igual a seno de x sobre x elevado ao quadrado. Próxima etapa. Vou substituir. Então, vou ter o quê? E o limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero vezes limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x quando x tende a zero é igual ao limite de seno ao quadrado de x sobre x, tudo isso elevado ao quadrado, quando o limite de x tende a zero, vezes limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x quando x tende a zero. Prosseguindo, vou aplicar a propriedade da potência enésima, que diz o seguinte, o limite da potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite dessa função para qualquer n inteiro e positivo. 2 é um valor inteiro e positivo. Então, se eu aplico a propriedade, eu saio o quê? Dessa configuração aqui, para essa aqui. Então, tem um limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, elevado ao quadrado. Isso vezes limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, quando x tende a zero. Prosseguindo, agora observe que o que eu tenho aqui é semelhante à configuração do limite trigonométrico fundamental. E que diz o quê? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E aqui eu tenho o quê? Esse exato valor. Aqui eu tenho cosseno de x. Aqui, observe, nesse limite eu já saí da indeterminação. Por quê? Faz o seguinte, qual é o valor de 1 sobre 1 mais cosseno de x quando o limite de x tende a zero? Bom, observe. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Então aqui eu tenho o quê? 1 elevado ao quadrado. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero elevado ao quadrado vai ser 1 elevado ao quadrado. Agora, qual vai ser o valor do limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x quando x tende a zero? Bom, para substituir na variável x o local limite dela está tendendo, então vou ter o quê? 1 sobre 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1, a gente já sabe disso, porque qual é o valor do cosseno do ar de 0 graus? É o valor de x no ponto que se encontra o ciclo trigonométrico, o ar de 0 graus. Nesse ponto aqui, nós temos o quê? X igual a 1. Então, nós temos, portanto, que cosseno de zero é 1. 1 ao quadrado, 1. Então, vamos ter 1 vezes 1 sobre 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, vamos ter 1 vezes meio. 1 vezes meio, meio. Então, o valor desse limite é meio. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.